Alunos, então vamos lá. É a parte 2 da semana 4, segundo ano. Bom, 5 exercícios. Número 1. Ele diz o seguinte: em busca pela compreensão do mundo em que vive o homem desde a antiguidade, formulou diferentes modelos para o universo, que nós já vimos. É incorreto o que está errado aqui. Olha, está errado a letra B de bola, por quê? O grego Arquimedes de Siracusa, Arquimedes de Siracusa foi um matemático famoso. Arquimedes de Siracusa inventou de muitas coisas no período antigo, não me lembro a época não, espelhos, defendendo a invasão num país aí com muitas, foi pintor, foi artista, né? Pintor da arte, muitos inventos esse Arquimedes fez, inclusive na física, né? Lá na hidrostática, com fluidos, com líquidos, e não tem nada a ver aqui com astronomia, não. Então, Arquimedes de Siracusa, inclusive, foi morto, né? Eles queriam capturar ele vivo por tanta sabedoria, e os invasores sofreram tanto com os inventos dele para defender o país dele lá, acabaram, um soldado matou ele na praia. O capitão ficou danado, porque o gênio que estava ali, que era o Arquimedes de Siracusa, não tem nada, Arquimedes não tem nada a ver com astronomia aqui. Então, é letra B de bola. 1 é B de bola. 2. Ele diz o seguinte: um planeta gravita está em movimento de revolução em torno do Sol. E ele está na elipse, ele vai de A até B, depois de C até D, e ele diz o seguinte: a distância desse ponto A ao B é igual à distância do ponto C ao D. Tá. E ele está querendo saber qual a relação do tempo que vai acontecer de A para B, quando ele passa de A para B, e quando ele passa de C para D. Justifique a lei ou o princípio que rege esse tempo aí. Olha, o próprio Kepler, talvez não tenha falado anteriormente, ele já tinha deixado registro que quando o planeta está mais próximo do Sol no periélio, a velocidade é maior. E quando ele está mais longe, a velocidade é menor. Olha, se eu vou percorrer duas distâncias iguais, mas a velocidade aqui é maior, esse tempo aqui vai ser menor que o de lá. Então, o tempo 1 é menor que o tempo 2, menor. E Kepler já tinha deixado isso registrado. Então, isso ocorre devido à segunda lei de Kepler. Porque foi na segunda lei de Kepler, a lei das áreas, que ele observou isso aí, que a velocidade mudava. Bom, podemos também pensar um pouquinho já lá na lei de Newton também, né? Porque veja bem, quanto maior a força centrípeta para o centro, um objeto vai girar mais rapidamente. Se a força centrípeta for pequena, vai girar mais lento. E essa distância aqui é menor que essa de cá. Se essa distância é menor, um número menor aqui vai me dar mais o quê? Força
E essa força gravital nada mais é que a força centrípeta. Então, quando ele vai de C para D, ele tem mais força de atração gravitacional. Quanto mais perto, maior a força de atração gravitacional. Inclusive, tem cometas aí que já passaram perto da Terra. Cometa de Halley, passou em 1908. Depois ficou de passar em 1990, 80 e tantos. Já tinha, o cometa era a base de gelo. Ele assustou a humanidade quando ele passou, na primeira vez. Pode pesquisar na internet. Na segunda vez ele tinha pouca luminosidade, a cauda dele era pequena, então só mesmo com o telescópio que foi possível ver. Tinha desmanchado a cauda, mas se ele passasse muito perto, ele poderia ser, a força gravitacional seria maior, ele poderia ser atraído pela Terra. Assim como alguns meteoritos e corpos celestiais caem na Terra. Pela lei da gravitação universal de Newton, se essa distância é menor, a força centrípeta é maior. Se tem maior força, vai ter maior aceleração. Então aqui a velocidade aumenta. E como aqui está longe, se eu dividir por um número longe ao quadrado, a força centrípeta diminui. Ele é mais lento de A até B e mais rápido de C até D. Então, se ele é mais rápido aqui, o tempo de 1 é menor que o tempo de 2, que é de A para B. Tempo 1 menor que o tempo de 2, devido à segunda lei de Kepler. Pronto. Terceiro, calculando a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Se o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Terceira lei de Newton. A cada ação tem a reação igual, de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Esse equilíbrio de movimento circular ou ovalado, como é a elipse, é que mantém a Terra constantemente sem sair da sua órbita, graças a Deus, né? E se sair da órbita, aí nós vamos sair de longe, afastar do Sol ou aproximar. Deus é muito grande, né? Então, essa força é da ordem de 4 vezes 10 elevado a 22 Newton. Vocês já viram que a unidade de força em homenagem a Isaac Newton é Newton. Aí faz os comparativos aqui. Letra A. O que vai acontecer com essa força se eu triplicar a massa da Terra? Olha, basta olhar a equação aqui, ó. A massa está em cima. Se eu triplicar, a força vai crescer 3 vezes, vai ficar 3 vezes maior. M é massa da Terra, M é massa do Sol e M minúsculo massa da Terra. O que acontece se a massa da Terra triplicar? Se esse M minúsculo for 3 vezes maior, aí está em cima multiplicando, essa força vai ficar 3 vezes maior. A força triplicará. Basta pegar o valor que tínhamos antes. 4 vezes 10 elevado a 22 vezes 3. 3 vezes 4 fica 12 vezes 10 elevado a 22 Newton. Letra B. O que ocorre se a massa do Sol reduzir a metade? Vamos substituir na equação de Newton da gravitação universal. Ficaria a constante gravitacional. A massa do Sol agora não é M maiúsculo, dividiu a metade, é M sobre 2 vezes M. Conta matemática, quando você multiplica os numeradores, vai ficar G vezes M vezes M, G vezes M vezes M. Tudo isso vai ficar dividido por 2. Além disso, no denominador tem distância ao quadrado. Eu já mostrei isso aí. Quando você divide uma fração por um número, quando você divide uma fração por um número, por exemplo, 3 sétimos dividido por 5. É lógico que aqui embaixo tem o número 1. Então, você vai manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. É a mesma coisa que pegar esse 5 e multiplicar para cá, ó.
Isso vai dar 3, 7 vezes 5, 35 avos. 3,35 avos. E não dá para simplificar, porque 3 mais 5 é 8, não é múltiplo de 3. Fica assim. Então aqui a gente pode multiplicar diretamente. Grave isso aí, importante na química, física, matemática. Uma fração dividida por um número, basta dividir o número pelo denominador da fração. Vou multiplicar então. D ao quadrado vezes 2. Então vai ficar 2D ao quadrado. Olha, em cima aqui tem o número 1. Então fica 1, passo 2 para lá meio e toda essa equação aqui. Essa equação é a equação de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Quanto que vale? 4 vezes 10 elevado a 22. Mas agora manda multiplicar por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2. Vou pegar essa 4 vezes 10 a 22, elevado a 22, dividir por 2, me dá 2 vezes 10 elevado a 22 Newton. Letra C, o que ocorre se eu dobrar a distância entre a Terra e o Sol? A distância está no denominador. Então, vamos lá. Em cima tem constante gravitacional, massa do Sol, massa da Terra. A distância agora dobrou, é 2D. 2D ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Olha, está tudo aqui dividido por 4. É 1/4 do valor inicial da força gravitacional. Porque esse valor da força gravitacional é o 4 vezes 10 elevado a 22. Vou pegar esse valor, multiplicar por 1 e dividir por 4. Vai dividir por 4? Vai ficar 4 vezes 10 elevado a 22, dividido por 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 10 a 22, ou simplesmente 1 não vale nada. 10 a 22 Newton. Como é que escreve 10 a 22 Newton? Você põe 1 na frente e 22 zeros para aqui afora. 22 zeros. Essa seria a força. Ela diminui. Quando eu aumento a distância, a força diminui. Então, no primeiro caso era 12, depois 2, e aqui 1 vezes 10 elevado a 22. Ficou menor ainda se eu aumentar a distância, porque está elevado ao quadrado. E na questão 4, o que ele está falando lá? Bom, a questão 4 tem uma letra aí que é muito simples. Ele diz que se dobrar a distância passou a ser 3D. Dobrar não, triplicar. Se eu triplicar a distância, 3D, não é D ao quadrado? Passou a ser 3D ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, D ao quadrado. Então, no denominador, eu vou ter 9D ao quadrado. Eu passo um número para lá, então a força que eu tinha antes reduzirá 9 vezes. Passará a estar dividido por 9. Ficará 9 vezes menor. E a letra C me dá essa resposta aí, ó. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Letra C. E o último exercício, ele diz o seguinte: tem um satélite girando em torno da Terra. Tem satélites em várias altitudes em relação à Terra. Lançados. O Brasil não conseguiu montar foguete para lançar satélite não, hein? Tinha, há anos atrás, Rio Grande do Norte, em Manaus, uma região chamada Barreira do Inferno. E cientistas, engenheiros, montaram lá uma base de lançamento de foguetes. E foram lançar uns foguetes lá uns anos atrás, uns 10 ou mais anos. Houve uma falha, que o combustível era líquido,
e hidrogênio líquido, né? Tem alguns sólidos, mas esse era líquido. Altamente inflamável, e houve um vazamento um dia antes de lançar, tudo prontinho para lançar um foguete que ia levar um satélite brasileiro. Supõe-se, pelos estudos, que vazou um pouco desse hidrogênio líquido, alta pressão, virou gás, pega fogo à toa, alguma faísca, uma descarga elétrica, um deslize qualquer, explodiu todo o aparato, a montagem, morreram 8, 10, 15 engenheiros, cientistas. Aí o Brasil parou de investir nisso aí, por enquanto não. Quem lança satélite para o Brasil? Estados Unidos, União Soviética, Rússia, China, Índia. A Índia lança satélite lá em cima. Né? E outros países aí. Japão. Bom, está aqui a Terra de massa M e o satélite de massa M minúsculo. A pergunta é a seguinte: se eu dobrar a massa desse satélite, o que vai acontecer com o raio da órbita desse satélite? Ele vai ter que ficar mais longe da Terra ou mais perto da Terra, ou não muda nada? Porque o raio dele, o raio do satélite, é essa distância aqui, né? Raio. Pode ser aqui também, né? Na órbita dele, o raio. Ele está vindo ali. Bom, poderíamos buscar numa sala de aula como que chegou nessa equação da velocidade do satélite, para entender como é que chegamos lá. Mas já que ela está pronta aí na apostila, o nosso tempo aqui é curto, vamos pegar a equação da velocidade de lançamento de um satélite em certa altitude. Raiz quadrada da gravitação, massa da Terra, R é a distância, a altitude do satélite. Existe uma propriedade matemática, quando eu tenho raiz quadrada, se eu levar ao quadrado, fica sendo E vezes ele, a raiz desaparece. Numa sala de aula eu posso demonstrar isso aí depois para vocês. Você sabe, fazendo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Tem uma propriedade que fala assim, ó. É raiz, posso juntar raiz de 2 vezes 2. Fica raiz de 4. E deu quanto? 2. Na realidade, a raiz quadrada é mais ou menos 2, né? Raiz quadrada é sempre mais ou menos, pode ser positivo ou negativo. Mas aqui não vem no caso lá o negativo. Então, quando eu tenho uma raiz ao quadrado, ela desaparece e o número sai fora. Então, eu vou levar ao quadrado um lado e o outro também. Quando eu levar v ao quadrado, vai ficar v ao quadrado. E quando eu levar essa raiz ao quadrado, ela desaparece, igual desapareceu aqui, e vai ficar gm sobre r. Mas a pergunta é, o que acontece com o raio da órbita? Aumenta, diminui ou fica o mesmo tanto? Multiplico cruzado aqui, ó. V ao quadrado vezes R é igual a gm. Eu quero o raio, saber se ele aumenta ou diminui. O raio vai ser gm dividido por V ao quadrado. Veja bem, G é uma constante universal, é número fixo, não muda. Massa da Terra não muda. E a velocidade do satélite pode ser que mude. Mas a distância, não. A velocidade permanece a mesma. Porque o raio da órbita só depende da constante universal, da massa da Terra
e da velocidade do satélite. Ou seja, em certa altitude que ele estava, não depende da massa do satélite. Ele orbitaria normalmente sem nenhuma interferência. Quer dizer que, já que o raio não mudou, eu mudei foi a massa, a altitude é a mesma, você está na mesma altitude, a velocidade é a mesma, a massa da Terra é a mesma e a constante universal é a mesma. Eu mudei só a massa do satélite, não alterou nada. Ele continua na mesma posição, na mesma altitude que ele estava. O raio não aumenta nem diminui. A distância em relação à Terra não aumenta nem diminui. Fica no mesmo local que ele estava. Ok? Então a resposta será letra B de bola, permanece inalterada. Letra B de bola. Não depende da massa do satélite. Pode ser de 1 tonelada, de 2, de 5, de 10. Se for na mesma altitude, que o raio da órbita dele é constante, né? O raio da órbita dele é constante, não mudou só a massa do satélite, não interfere aqui, então o raio permanece o mesmo. Tá aí, terminamos então, PET 1. Como já vem dando muitas vezes, faz lá sua atividade, a caneta, tire foto, envie. Ou escreva a caneta no PET, tira a foto, envie. Ou, quem gosta de datilografar, é bom aí no computador, manda a resposta. Não precisa copiar a pergunta não. Põe seu nome completo, tudo direitinho. Ok? Vamos aí no primeiro bimestre, nós vai até final de março e início de maio. Não, nós só em abril, né? Final de abril, um pouquinho de início de maio. E vamos passar orientações para vocês. Fique em casa, evite aglomeração, vamos estudar, já que estamos dentro de casa. Aproveite o início de ano, que nós estamos nesse lockdown, para não sair depois. Mãos à obra. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.